Bem-vindos ao podcast Tecnologia e Educação, uma apresentação do Instituto Federal do Espírito Santo, compartilhar, inovar e desenvolver. Quem conta a história de hoje é a Gabriela Paiva. Era sexta-feira, finalmente o último dia da semana. Na hora do recreio, havia crianças correndo, gritando e outras em seus grupinhos mexendo no celular. Miguel tinha acabado de entrar na fila do lanche quando escutou duas coleguinhas de sua classe conversando à sua frente. "Estou tão feliz! Finalmente vou ser iniciada no candomblé", disse Dandara, exultante. "É mesmo? Que legal! Quando é que você vai iniciar?", perguntou Carla. "Será na terça-feira da semana que vem", respondeu Dandara. "E começa a iniciação. Tem festa também? Vai ter comida especial?", indagou Carla com os olhos brilhando. As meninas continuaram conversando e Miguel não conseguiu parar de escutar. Como elas poderiam estar falando de uma maneira tão relaxada sobre algo que ia contra todos os princípios que o menino havia aprendido desde criança? Miguel se sentiu perdido ao se deparar com essa nova perspectiva, mas não se sentia confortável o bastante para conversar com uma adulta sobre o assunto. Uma ideia surgiu. A solução moderna para todos os questionamentos. O garoto foi pesquisar na internet sobre o tal do candomblé. Os primeiros sites educativos passaram batido. Muita informação para ler, pensou o menino. Então, uma notícia lhe chamou a atenção. "Urgente! Seita do candomblé envolve sacrifício de animais e maus tratos aos fiéis." Esta notícia encontrava-se no Facebook, em uma conta onde eram recorrentes notícias sem fundamento ou comprovação, com o intuito apenas de manchar a reputação e ofender as pessoas. Mas Miguel não sabia disso. De acordo com a informação postada nesse site, os iniciantes são obrigados a se submeter a todo tipo de privação, ficando isolados em um quarto escuro por aproximadamente 21 dias, a fim de provarem que são dignos de seguir esta religião. Além disso, informava que a pessoa deveria beber o sangue de animais sacrificados e passar por todo tipo de violência física, como autoflagelação constante. O site ainda reforçava que todo aquele que presenciasse ou ficasse sabendo desse tipo de ocorrido deveria imediatamente denunciar a polícia, pois uma religião de verdade não submeteria ninguém a esse tipo de situação violenta. Miguel ficou assustado com todas as fotos estampadas que mostravam uma pessoa que não tinha sobrevivido. Pelas imagens, o corpo apresentava sinais de desnutrição e estava coberto de feridas. Depois desse primeiro contato, passou horas e horas recarregando as buscas de pesquisa no Twitter e no Facebook, olhando horrorizado as manchetes que faziam a religião parecer cada vez pior. Isso intrigou o menino. Cada vez mais ele encontrava provas para sua teoria. Miguel estava tão revoltado pelo fato de sua colega de classe estar em algo que ele considerava tão vil. Ela não deveria ficar impune. Então, Miguel começou a trabalhar num plano que considerava genial. Mandou links dessas reportagens para o Paulo, o André, o Nicolas, a Ana e a Beatriz. Retweetou todo o conteúdo que pôde para que todos os seus colegas finalmente ficassem cientes sobre a religião do candomblé. Na segunda, todos evitaram Dandara. Alguns coleguinhas a olhavam com muito medo. Na hora do recreio, formou-se um grupo que começou a hostilizar a Dandara. A Carla, que na semana anterior tinha ficado tão empolgada com a história da menina, nem sequer cruzava o olhar. Miguel e seus amigos puseram chiclete no banco que a Dandara sempre sentava. Na quinta aula, os bilhetinhos percorriam a sala. Cada um falava como era horroroso que a Dandara pertencesse a tal religião, e todos gargalhavam baixinho. Num dos bilhetes estava escrito que ela era discípula do mal. Não aceitavam nem mais balas ou qualquer coisa que a menina oferecesse, pois as crianças acreditavam que tudo que pertencia a ela estava amaldiçoado. Isso durou a semana inteira. Na sexta, Paulo e André chegaram com um sorriso mesquinho na cadeira de Dandara. Aproveitaram que a professora tinha saído e escreveram na carteira da menina, inúmeras vezes com pincel permanente, as palavras mais ofensivas que conseguiram encontrar. "Macumbeira dos infernos."
No quadro, escreveram ainda com letras garrafais: bruxa, seguidora de magia negra e outros insultos a Dandara e a sua religião. Os meninos se sentiram geniais. Depois disso, Dandara nunca mais ia querer participar de tal coisa. Eles fugiram de mansinho, acreditando que o seu crime perfeito surtiria efeito. Quando a professora de português Alice chegou, se deparou com a situação da carteira vandalizada e as palavras ofensivas de baixo calão contra a aluna seguidora do candomblé. Ela já havia percebido o comportamento incomum da turma nos últimos dias, mas não sabia realmente o que estava acontecendo. Chamou a diretora imediatamente para retirar a carteira, pois Dandara não precisava passar por tal humilhação na frente de todos os colegas. Mas a professora precisava agir antes que fosse tarde demais. Desolada com a situação, ela entrou em seu Facebook, esperando os alunos voltarem da pausa. A primeira coisa com que se deparou foi um post compartilhado por Miguel. Uma notícia de um site nada confiável falando dos horrores do candomblé. Esse post tinha sido curtido pela maioria dos seus alunos e muitos deles haviam comentado coisas como: essas pessoas são doentes. Como eles são burros de não saber a verdade? Cruz credo, como podem permitir isso? E as pessoas que seguem isso? Temos que acabar com essas seitas. Coitado dessas crianças, esses pais são irresponsáveis e criminosos. Que bizarro! Isso não é de Deus, não. Não era de se esperar ao contrário, sendo esse ritual coisa de preto. Infelizmente, essas eram as mensagens mais calmas da seção dos comentários. A professora Alice percebeu que seus alunos estavam interagindo com adultos que possuíam ideias bem mais violentas e radicais sobre religiões de matriz africana, inclusive incentivando ataques a terreiros e santuários do candomblé e aos seus seguidores. A professora Alice precisava se reunir com os professores de História, Geografia e Ensino Religioso para conversar sobre o que poderia ser feito. Assim que os alunos chegaram na sala, a professora pediu que os alunos formassem um círculo. Os alunos ficaram animados com a perspectiva de fazer uma brincadeira, mas Ana e Beatriz torceram o nariz por terem que sentar perto de Dandara. A professora Alice falou: crianças, vamos fazer uma brincadeira de telefone sem fio. Vou sussurrar uma frase no ouvido da pessoa à minha direita e vamos fazer isso até a última pessoa da roda, tá bom? No ouvido de Miguel, a professora sussurrou: devemos respeitar a todos, mesmo que não concordemos com eles. A frase foi passando de ouvido em ouvido, até que a última pessoa da roda, o Nicolas, recebeu o recado e falou em voz alta: dependendo de respirar poucos, mesa calando comê-los. A turma inteira foi ao delírio em risadas. Depois que a turma se acalmou novamente, a professora Alice começou a falar: e aí, gente, o que vocês perceberam que aconteceu em nossa brincadeira? O Nicolas falou tudo errado. Ana respondeu rindo: e por que isso aconteceu? Porque cada um entende um pouquinho diferente e passou para o outro sem saber da informação completa. Dandara tomou coragem para falar: exatamente, Dandara. Assim como a nossa brincadeira do telefone sem fio, gostaria de conversar com vocês sobre algo bem parecido que acontece mais do que a gente pensa no espaço virtual. Hoje vamos falar sobre fake news. Alguém sabe o que é isso? Disse a professora, escrevendo as palavras no quadro. São informações que parecem ser verdadeiras, mas não são, respondeu Beatriz. Isso mesmo. Às vezes, pesquisamos informações que achamos ser certas, mas não buscamos saber se é realmente verdade. Mas alguém sabe o que podemos fazer para impedir isso? A turma inteira ficou em silêncio. Vou compartilhar com vocês algumas dicas de como navegar na internet para identificar rapidamente se é uma notícia falsa ou tendenciosa. Primeiro, não leia apenas o título da notícia. Segundo, certifique-se de que as informações e fontes são seguras, prestando atenção na origem, autores, fonte e detalhes. Terceiro, observe se existe um consenso e consulte várias fontes. Quarto, se você ficar na dúvida, é melhor não compartilhar. Quinto, não ignore as informações científicas. E por último, sexto, reconheça o erro, alerte o próximo e denuncie.
precisamos tomar cuidado com o que compartilhamos na internet, pois, ao espalharmos informações não confiáveis, podemos estar afetando o bem-estar de alguém. Devemos respeitar uns aos outros, porque somos todos diferentes, pensamos diferentes e vivemos de maneira diferente. Mas é a diferença que nos une. Essa semana, tenho percebido que a turma se uniu para vitimizar a Dandara, pelo fato de ela possuir uma religião diferente da de vocês. Mas daqui para frente, vamos trabalhar unidos para lidar com a diversidade. Nos meses que se seguiram, os professores de todas as matérias se uniram, ao fazer um projeto interdisciplinar que tratava das diferenças como algo positivo. Os professores estavam engajados, de maneira que davam assistência aos alunos na hora da pesquisa, garantindo a veracidade das informações. Os alunos se dividiram em grupos e, no final do ano, fizeram uma amostra escolar sobre a importância da diversidade. No fim, Dandara e Miguel acabaram ficando grandes amigos, ao perceberem que suas diferenças lhes permitiam escutar novos pontos de vista e os faziam crescer e amadurecer de maneira deleitável.